Internacional, porque criou uma situação de dificuldade para os defensores do Flamengo a ponto de perderem a bola. Ele, acho que é erro, talvez falte treinamento, certamente falta treinamento, né? Quase os times não treinam, mas ajustes, mas acho que tem muito de erro individual. Dois jogadores já com uma certa experiência e que poderiam ter saído daquela enrascada de uma forma minimamente segura, o que não aconteceu. Mas o Inter no primeiro tempo foi melhor, já tinha criado chances antes até de fazer os gols, né? Teve duas oportunidades pelo menos, criou outras oportunidades. E no segundo tempo aí mudou bastante, né? Muito se discutiu a questão do Gerson, né? Que o Gerson jogou aberto pela esquerda. Eu imagino que ele tenha tentado repetir o que o Gerson fez contra o Sport jogando pela direita, né? Dessa vez pela esquerda, para manter o Vitinho na posição mais centralizado, como foi contra o Corinthians, por exemplo. Nos últimos jogos que o Vitinho jogou ali por dentro, ele jogou muito bem. Só acho que o técnico, o Domi, errou, na minha opinião, porque deveria ter feito a inversão já na primeira etapa. Ele esperou o segundo tempo para colocar o Gerson pelo meio e abrir o Vitinho. Mas, curiosamente, né, a jogada do gol de empate nasce do Gerson na esquerda, na sua posição do primeiro tempo, né? Toda jogada, que é a ideia. O Gerson, como o Ribeiro, ele não vai ser um ponta driblador que busca o fundo, não é o Michael, não é o próprio Vitinho ou Pedro Rocha, se estivesse em campo. É um ponta armador, é o cara que joga pelo lado armando as jogadas. Como é que joga o Rames Rodrigues no Everton? Joga pela ponta, faz um papel de meio campista de armador. Faz assistência, dá passe, inverte o jogo. Essa é a ideia. Só que não estava funcionando, mas funcionou. A jogada do gol, ela nasce do Gerson, partindo da esquerda para o meio, criando a jogada e surgindo o gol de cabeça do Everton Ribeiro. Já era um gol que já deveria ter saído antes. O Flamengo já tinha criado várias oportunidades. Teve cabeçada do Gustavo Henrique, rente à trave sozinho. Teve duas bolas que o Inter tirou ali sobre a linha. Foi o Heitor até que tirou, quase sobre a linha. Chute no travessão do Felipe Luiz. O Flamengo criou situações claras de gol em quantidade no segundo tempo. Foram 12 finalizações contra 2, 70 e pouco % de posse de bola. Foi um segundo tempo muito forte do Flamengo, com muitos desfalques. O Inter tinha desfalques, o Flamengo tinha mais ainda. O Flamengo não tinha o trio, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, não tinha o Diego, que é a opção para esse tipo de jogo, então ele é importante. Não tinha o Pedro Rocha na prática, porque estava no banco, mas sem condição de jogar mais do que alguns minutos, antes que nem entrou. Estava demais para uma emergência eventual. Não tinha o Rodrigo Caio, que aliás agora o Rodrigo Caio e o Arrascaeta são jogadores de seleções, né? Eles voltam machucados e ficam lá tratando no Flamengo para depois voltar para a seleção, né? Do Tabárez, do Tite, é uma maravilha isso. O negócio de seleção é sensacional, né? O clube vira hospital, fica curando o jogador para servir para federação, confederação, para essas coisas aí, para essas datas FIFA mala que daqui a pouquinho estão chegando de volta em algumas semanas, né? Atrapalhando o futebol de clubes no mundo. Mas, enfim, essa é um rápido parêntese. Mas acho que o jogo foi excelente, sem dúvida. E não é coincidência, né, assim, que sejam os técnicos de fora. Você não vai ouvir esses caras falando que tem que saber sofrer, que é melhor jogar feio e ganhar, tentando associar jogar mal e ganhar, na verdade, né? Associar o mau futebol à vitória e não o bom futebol à vitória, que é a lógica, o óbvio, né? Você não vai escutar. E eu acho que no segundo tempo, não acho que, ao contrário do jogo do Atlético, quando o Inter venceu por 1-0 no segundo tempo, abriu realmente mão do ataque. Eu achei que hoje o Inter não conseguiu sair em dado momento, mas eu não acho que o Kudê recuou o time. Ele não conseguiu manter aquela postura do primeiro tempo. Até fez algumas mudanças, tentou colocar o time com alguma rota de fuga para o ataque, mas no segundo tempo o Flamengo acho que se impôs, porque tem um time melhor mesmo com os desfalques. O Flamengo tem um time melhor, mais qualidade do meio para frente, e aí o jogo mudou bastante. Mas foi um ótimo jogo, um jogo excelente, de um nível que aquilo que a gente quer ver aqui, pelo menos de vez em quando, né? Isso não pode ser toda semana, uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas, um joguinho assim, pô, maneiro, legal, tá ótimo, já melhora bastante, né? Depois de tantos jogos péssimos que nós nos acostumamos, ou não nos acostumamos, porque nós não queremos nos acostumar a ver nos últimos anos, né? Foi um jogo, né, André, com vários destaques, mas sem dúvida nenhuma o Pedro está entre os principais e ele vai pintando como um centroavante, não sei se você concorda comigo, como um centroavante que às vezes até hoje falta a seleção brasileira. Um centroavante mesmo, goleador, precisa de poucas chances para marcar. É impressionante como o Pedro tem aparecido bem, aproveitando a oportunidade depois do problema com o Gabigol, da lesão do Gabigol. O Mauro falava, né, a ausência do trio, e o Pedro tem chamado a responsabilidade em momentos importantíssimos para o Flamengo. Hoje não foi diferente.
Sem dúvida, ele é um jogador especial. Um jogo como esse, tão bom, tão agradável, de tão alto nível, evidentemente tem destaques individuais em grande número, e acho que as pessoas, conforme as suas preferências e conforme a sua maneira de enxergar futebol, têm todo o direito de escolher jogadores no Inter e jogadores no Flamengo para talvez eleger aí o seu favorito na partida de hoje. O meu é o Pedro, porque eu não me lembro dele ter tomado uma decisão errada durante toda a partida. A capacidade de influência dele quando ele foi acionado, sempre, quando a bola passou pelos pés dele, alguma coisa de bom o Flamengo fez. Ele é, evidentemente, um excelente finalizador, isso todo mundo já sabe. Ele tem qualidades no jogo aéreo, isso é conhecido também. Mas pelo tamanho dele, pelo tipo de corpo que ele tem, ele é muito hábil, muito equilibrado, muito móvel, driblador. É um jogador diferente. Aí você faz um elogio a um jogador como esse e as pessoas falam, mas a panelinha da CBF e tal. Número 1, o Pedro já foi convocado uma vez para a seleção brasileira pelo técnico atual, pelo Tite. Mas ele não teve a oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho, porque depois da convocação ele teve uma lesão grave de joelho e ficou muito tempo fora do futebol. Eu acho que o Pedro merece ser convocado para a seleção e eu acho muito improvável que ele não seja convocado para jogar na seleção brasileira. Eu acho que isso está no futuro dele e num futuro bem próximo. Agora, a gente precisa entender um pouco. Ele está em um ótimo momento. Está fazendo atuações brilhantes como a de hoje. A de hoje, creio, foi a melhor que ele já fez com a camisa do Flamengo. E isso não significa que, porque houve uma convocação na sexta-feira, o nome dele obrigatoriamente deveria fazer parte da lista. Isso colocado, eu quero aproveitar um pouquinho só para falar da questão, nos dois aspectos do jogo, da questão das falhas defensivas do Flamengo na saída de bola, que geraram 2 gols do Internacional hoje. Tem uma coisa muito curiosa. Há um certo tipo de análise de futebol e um certo tipo de gente que vê o jogo de futebol de uma forma estranha. É como se gols não pudessem ser gerados por erros para ter o mesmo valor de gols que são apenas originados por mérito individual. Então, assim, um exemplo bem aleatório. A seleção brasileira de 82, que é um dos melhores times que nós todos aqui vimos jogar e faz parte da formação futebolística de tanta gente, perdeu para a Itália porque também, e não só por isso, e eu não quero usar esse lance como um bode expiatório, um alvo preferencial, nada disso, porque um jogador fantástico como o Toninho Cerezo, que não merece ser lembrado por isso, porque ele fez milhões de coisas muito melhores do que esse erro que ele errou um passe no campo de defesa na intermediária e a Itália fez um gol. O fato dos erros terem sido cometidos hoje, quando o Flamengo tentava sair jogando com a sua zaga reserva, não necessariamente vão, quando acontecem ou quando acontecerem, gerar gols do adversário. Hoje isso aconteceu. Por quê? Porque assim o Flamengo é programado para jogar futebol. Assim o Flamengo é treinado para ser melhor do que o seu adversário. Assim o Flamengo entende atualmente, com essa comissão técnica, que deve levar a bola do seu campo de defesa ao campo de ataque. O Mauro citou o gol de empate com a presença do Gerson pela esquerda, um motivo de polêmica. O primeiro empate, o gol do Pedro, sai em uma bola levada da defesa para o ataque à lá Flamengo, como quer o seu técnico, como querem os técnicos que trabalham o futebol desse jeito. E o jogador envolvido no início é exatamente o Isla, que é o cara que erra a jogada na primeira oportunidade de gol do Internacional, quando sai 1-0. Então até uma situação... O jogador preparado para isso tem que ser capaz de absorver o erro que ele cometeu e continuar jogando da forma como ele é determinado e da forma que ele treina. Mas o chutão é proibido. Não, o chutão não é proibido. Não existe nenhum técnico de futebol como se fossem gols assim. O cara chutou do campo de defesa, a bola bateu 2 vezes no travessão, na cabeça do goleiro e entrou. Como se fossem anomalias do futebol. E não são. Um time como o Flamengo tem que ter a personalidade de errar assim e se recuperar no jogo, jogando assim.
porque é assim que ele joga. E foi isso que aconteceu. Tremendo jogo, tremenda partida de futebol, dessa de olhar e falar assim, ainda temos isso, esquece o ainda, perdoe o ainda, temos isso aqui. Eu acho que os torcedores, eu escrevi isso no Twitter, os torcedores do Flamengo e do Internacional devem estar orgulhosos pelo jogo que os seus times produziram. Isso não significa estar feliz com o resultado, o Inter levou um gol no final e tudo mais. A torcida do Flamengo reclama dos pênaltis e tal, tudo isso a gente pode discutir. O produto final, o jogo que Inter e Flamengo fizeram, é um jogo para dar orgulho às torcidas dos times envolvidos. E felizmente que nós podemos ver jogos assim no futebol brasileiro, infelizmente não com a quantidade que a gente gostaria. Pedro, e assim, ainda voltando para a qualidade do Pedro, para as finalizações, o André acabou de ressaltar e falar sobre os erros defensivos, até para trazer o Atlético para essa história também, talvez... Ainda bem, né, que o aspecto técnico continua falando tão alto no futebol. Ontem o Atlético finalizou quase 30 vezes e não tem, talvez, o Atlético no seu elenco um tão bom finalizador quanto tem o Flamengo no Pedro e como tem o Internacional no Thiago Galhardo, que vive uma fase espetacular, né? Aí o aspecto técnico, apesar da gente passar minutos e minutos, horas e horas falando de treinadores, suas escolhas, opções táticas, o aspecto técnico pode ser fundamental para a definição de quem vai lutar realmente pelo título? O jogo hoje foi muito bom, Paulo, não só pelo que se viu de ideias, né? A gente viu um manancial de ideias ali, né? Variação do Inter no primeiro tempo, variação do Inter dentro do primeiro tempo, do Flamengo no segundo tempo, o Domi mudando um jogo sem mexer peça ali no início do segundo tempo. Teve muita beleza, vamos dizer assim, do lado tático. Mas é óbvio, decidiu-se pelo talento. Talento do Galhardo, talento do Pedro, talento do Gerson, talento do Everton Ribeiro, de saber se posicionar. Não é exatamente um grande finalizador de cabeça, mas vem mostrando nas últimas semanas que também voltou a incluir em seu repertório de finalização. E algo que o Atlético perdeu nas últimas semanas. Eu acho que pode decidir sim, mas não acho que seja exatamente assim algo que o Atlético não tem mais. A gente sentava aqui para falar da grande ideia de jogo do Atlético, quando teve tempo para treinar, que era um time muito bem treinado pelo Sampaoli, que sabia o que fazia com os dias livres, era um time que não era exatamente dos melhores valores, dos jogadores mais caros, sabe, dos nomes mais incontestáveis dentro do seu elenco, mas tinha uma ideia, e a partir do momento que essa tal ideia deixou de ser bem executada porque não tem talvez um Pedro, não tem talvez um Galhardo, que também não é exatamente o melhor atacante do futebol brasileiro, mas vive um grande momento, sabe? O Inter do Kudê consegue potencializá-lo. Então, assim, tá faltando sim essa peça, esse grande nome técnico do Atlético. Talvez por isso o São Paulo esteja aí, ensandecido até agora, buscando camisa 9, buscando reforço, buscando meia na Argentina. Ele sabe que ainda falta, talvez, não basta só o trabalho tático bem executado, a ideia de jogo bem concebida.